Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Deus. Convido você, meu irmão, minha irmã, a igreja, a abrir a sua Bíblia no texto que nos servirá como base desta noite. Carta aos Gálatas, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ou Epístola aos Gálatas, capítulo 6. A partir do versículo 1, nos diz assim: o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Verso 2, todos juntos. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que grandes letras, ou letras grandes, vos escrevi, de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses os constrangem, e vos circuncidardes, somente para não seres perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para que se gloriem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Todos juntos o versículo 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Nós vamos abaixar as nossas frontes, nós vamos orar neste momento, e para este momento de oração convido o nosso irmão presbítero Itamar para que interceda, no sentido que compreendamos aquilo que lemos e possamos aplicar em nossas vidas, em nossos corações. Abaixe sua fronte e oremos. Senhor Deus, nosso Pai, aqui estamos novamente, Senhor, na Tua presença, junto aos irmãos, para estarmos ouvindo a Tua palavra, Senhor. Estarmos prestando culto a Ti, Senhor, cantamos hinos, lemos a Tua palavra, levamos nossos até o Teu trono de graça. E agora, em especial, nós estaremos ouvindo a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja agindo em nosso meio, Senhor, individualmente, falando aos nossos corações. Usa o Teu servo como instrumento nas Tuas mãos, como canal de bênção, Senhor, para trazer a Tua porção para nós nesta noite. E que nós possamos sair daqui, ó Pai, edificados, exortados,
para que possamos, ó Pai, compreendermos a Tua mensagem nesta noite. De maneira prática, possamos colocar no nosso dia a dia. Que seja tudo para a Tua glória e o honra do Teu nome, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ontem, por volta das 23h30, estava eu entrando ali na UTI do Hospital Modelo, e quando eu entro ali, todo um filme passa em minha cabeça. Estava visitando uma tia querida que foi acometida por uma enfermidade, um AVC. E enquanto conversávamos ali, eu, minha tia, meu tio que acompanhava, eu fiquei sabendo que o reverendo Mateus Benevenuto Júnior estava internado ali no acolhimento do hospital. Saindo daquela visita com a minha tia, me dirigi ao leito do reverendo Mateus, e quando eu olho aquele homem, já idoso, já cansado, encolhido ali no leito, me veio as palavras do reverendo Ashbel Green Simonton: Deus levanta seus obreiros e Deus tomba seus obreiros. Fiz a minha oração ali com ele, a minha prece, e me despedi. Aprove o Senhor, na tarde de hoje, chamá-lo ao lar celestial. A nossa vida é assim, tecida de alegrias profundas, tecida de tristezas, mas é bem verdade que quando nós abrimos as páginas das Escrituras, nós somos convidados a refletir, a abstrair, a meditar e, sobretudo, praticar questões mais profundas. Por isso que nesta noite, à luz desse texto, eu quero compartilhar com a igreja o seguinte tema: vivendo para a glória de Deus. Eu sei, é um tema vasto, é um tema imenso. Nós precisaríamos fazer vários recortes para compreendê-lo na sua integralidade. Mas o meu convite a você, meu irmão, minha irmã, a igreja nesta noite, é que olhemos para esse texto sob a ótica deste tema. É importante citar que uma pesquisa foi realizada no momento de pós-pandemia, e no momento da pós-pandemia, por assim dizer, a pesquisa apontou os 10 vírus mais comuns que atacam as pessoas, atacam as famílias, atacam os seres humanos, nos atacam. Desta feita, os 10 vírus elencados são o vírus da arrogância, o vírus da mentira, o vírus da incompetência, da preguiça, da acomodação, da irresponsabilidade, da injustiça, da deslealdade, da grossura, da desmotivação. E ao ler estes 10 vírus, eu fui olhando ali e meio que ticando quais deles, ao longo da vida, eu não estou isento. Quais deles eu posso ser infectado, eu posso ser envenenado, eu posso ser contaminado. Pensando nisto, é que eu convido você a olhar para o texto em tela nesta noite. A epístola de Paulo aos Gálatas, ela é atual, oportuna e absolutamente necessária à igreja contemporânea. Ela é atual porque a igreja contemporânea enfrenta os mesmos embates nos quais o apóstolo Paulo enfrentava no passado. A carta, ela é oportuna porque ela nos dá discernimento de uma base doutrinária bíblica, cristã, reformada, aquilo que nós poderíamos chamar nos dias de hoje de uma cosmovisão cristã. Qual que é a sua cosmovisão de mundo? Quando nós olhamos para as páginas das Escrituras, nós somos convidados e desafiados a olharmos o mundo através da cosmovisão cristã. Dentre elas, a soberania de Deus. Mas ela é necessária também porque esta carta mostra a centralidade da cruz de Cristo em nossa vida. Nós não podemos ler a Bíblia sem olharmos para a cruz. Logo, todo texto no qual nós nos debruçamos para lermos, nós temos que identificar no mínimo duas questões. A primeira delas, o problema do texto, a dificuldade do texto. E você pode perceber que geralmente a dificuldade no texto envolve o ser humano, envolve o pecado, envolve a queda. Por outro lado, a graça no texto sempre, via de regra, aponta para Jesus Cristo.
aponta para a cruz de Cristo. De certa forma, esta é a carta da liberdade cristã. As igrejas da Galácia, nós podemos ver aqui, haviam sido invadidas por falsos mestres, chamados também de judaizantes. E esses falsos mestres, eles vão interferir no trabalho do apóstolo Paulo logo na sua primeira viagem missionária, viagem esta feita com Barnabé. Deste modo, o conteúdo aponta para uma discussão acalorada entre os cristãos gálatas e também aqueles cristãos judeus. Nós podemos elencar aqui os cristãos gentios e os cristãos judeus. Eles estão no embate para saber qual que é a fé verdadeira. Ou, nos dias de hoje, qual seria de fato e de verdade a cosmovisão bíblica verdadeira. Olhando para esse texto, nós podemos dizer que aqueles judaizantes estavam atacando de forma implacável a igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos afirmar que Moisés precisava complementar a obra de Cristo, diziam os judaizantes. Negavam a suficiência da graça para a salvação. Eles acrescentavam, desta feita, as obras da fé como condição inequívoca para alguém ser aceito por Deus. Isso que eles pregavam, isto que eles defendiam. Logo, para esses embaixadores da escravidão, a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Para nós compreendermos de uma forma um pouco mais profunda isso, é necessário nós olharmos para o autor da carta, o apóstolo Paulo, acompanhado de todos os irmãos, capítulo 1, versículo 2. E ele aponta os destinatários desta carta, ou seja, a carta deveria chegar para esta igreja que estava sendo atacada por essas heresias, estava sendo invadida por estes judaizantes. Os destinatários, cristãos gentios da Galácia, quer gálatas, étnicos, cujo território, o centro da Ásia Menor. E desta forma, nós podemos dizer que aquele legalismo estava invadindo e prejudicando a fé cristã. Pois bem, quando nós olhamos para esta carta, podemos dizer que esta carta é um tratamento de choque contra essas heresias, contra tudo aquilo que estava afligindo a igreja, contra a apostasia que pairava no âmbito cristão. É um brado de alerta para os que seguem de forma desordeira, sendo lobos em pele de cordeiros. Então, nesta noite, eu quero compartilhar com a igreja este tema, vivendo para a glória de Deus. Se você voltar no capítulo 5, você vai perceber que Paulo trata a vida no Espírito. E agora ele passa a falar sobre a ética do Espírito. Então, Paulo é didático. Depois que ele cita como viver no Espírito, ele aponta esta ética do Espírito. Como que nós podemos transitar sendo cristãos impactados pela cruz de Cristo. Paulo aplica princípios práticos de como esta vida no Espírito funciona. Ele vai apontar-nos que a lei de Cristo se cumpre no amor, e a igreja é a comunidade do amor. Se você olhar rapidamente para esta carta, ele aponta ao longo desta missiva a igreja de Cristo. Capítulo 3, versículo 2, recebeu o Espírito. Capítulo 4, versículo 29, nasceu segundo o Espírito. Capítulo 5, versículo 16, anda no Espírito. No mesmo capítulo 5, versículo 18, é guiada pelo Espírito. E o capítulo 5, versículo 25, produz o fruto do Espírito. Então, ainda esta igreja não está no céu. Isso implica afirmarmos que ainda há uma terrível possibilidade de quedas e fracassos. Mas é bem verdade que, olhando para esse texto, podemos afirmar categoricamente que fomos libertos da condenação do pecado e do poder do pecado, mas ainda não estamos isentos da presença do pecado. O apóstolo Paulo sabe muito bem disso, e quando ele nos aponta essas questões, eu quero trabalhar esse texto, vivendo para a glória de Deus. Logo a pergunta, olhando para o texto, como que nós podemos viver de fato e de verdade para a glória de Deus? Eu sei que é um tema amplo,
mas o apóstolo Paulo é bem didático e eu quero percorrer o texto com a igreja nesta noite. Em primeiro lugar, nós vivemos para a glória de Deus através da mutualidade. Como eu vivo através da mutualidade? Nos relacionamentos. Olhando para o texto, versículo 1: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Só que é interessante nós entendermos o versículo 1 à luz da perícope anterior, à luz do trecho anterior, que vai nos dizer o seguinte, versículo 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Em outras palavras, se você é cristão, faça valer. Se você ama Jesus, declare isso com a sua vida, declare com a voz se for necessário, declare com o seu coração. O apóstolo Paulo, ele nos dirige no seguinte argumento: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É interessante que a presunção aqui no grego é um adjetivo, implica dizermos que é a opinião vazia de si mesmo. Logo, uma pessoa presunçosa, ela vai usar daquilo que o apóstolo Paulo coloca aqui, provocação ou inveja. A pessoa que é presunçosa, ela vai provocar o outro, porque ela tem sentimento de superioridade. Lembrei da minha infância. Eu tenho, você não tem. Quem não se lembra? Quem não passou por isso? Crianças, não é? Quantas e quantas vezes minha mãe chamava e falava assim: você é uma criança da igreja, siga os ditames da igreja, aquelas amizades lá não dá certo. E a gente vai crescendo, nós vamos crescendo e vamos aprendendo que algumas amizades não tem como. Por quê? Cosmovisões diferentes. Quando nós olhamos para esse texto, há também a inveja. Qual que é a inveja? Se a provocação é o sentimento de superioridade, a inveja é inferioridade. Eu tenho inveja daquele irmão. Aqui para Paulo, inveja não é uma coisa boa, é uma coisa nociva. E ele aponta para o quê? Para a presunção. Logo, o que nós devemos fazer aqui? A mutualidade nos relacionamentos aponta para a reciprocidade no amor cristão. E nos aponta ainda como os cristãos não devem tratar os outros. E como o apóstolo Paulo é pedagógico aqui quando ele diz isso, ele avança, versículo 2 do capítulo 6: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se nós perguntássemos rapidamente, aquelas perguntas de escola bíblica dominical, qual é a lei de Cristo? Aqui em Paulo, é o amor recíproco. É interessante, todos nós temos cargas a serem carregadas, não temos? Todos nós. Ontem, quando eu adentrei a UTI, e eu virei ali à meia-noite na UTI, conversando com a minha tia, um filme passou na minha cabeça. Quando meu pai adoeceu, quando meu pai foi acometido por um AVC, e estávamos lá na igreja, era um culto em final de ano, meu pai estava hospitalizado, e depois do culto ali haveria um banquete, um regozijo, uma ceia. E eu tinha combinado com o conselho ali: olha, eu queria muito estar com vocês, mas eu preciso estar com meu pai, eu devo estar com meu pai. E mal sabia ali que aquela virada de ano seria a última, a derradeira com o meu pai. E eu lembro que eu coloquei a minha família no carro, após cumprimentar um por um na igreja, abraçá-los, desejar feliz ano novo, um próspero, abençoado ano novo. Entrei no carro, acelerei um pouco mais na estrada. E quando eu cheguei no hospital, na antessala da UTI, eu estava ofegante. E quando abriram-se as portas da UTI, o doutor eu já conhecia, eu era capelão daquele hospital. Eu cheguei ao lado do leito, olhei para o relógio, pensei: 1 minuto para o ano novo. Graças a Deus eu consegui chegar. Meu pai olha para mim e diz: o que você está fazendo aqui? Não era para você estar na igreja? Eu falei: pai, aqui é o prolongamento do culto.
Eu ainda estou cultuando a Deus, só que agora estou convidando o Senhor para participar. Nós oramos e uma semana depois Deus o chamou. O apóstolo Paulo, quando nos coloca esses termos, uma das formas pelas quais Deus assume os nossos fardos é através dos nossos relacionamentos interpessoais dentro da igreja. E é interessante isso, porque o apóstolo Paulo, ele vai tocar em outro tema importante. Ele fala sobre humildade. O que é humildade? Humildade é reconhecer que eu preciso identificar as cargas que eu tenho a serem levadas. Eu tenho cargas a serem levadas, que eu não consigo carregá-las sozinho. Eu preciso da ajuda de irmãos, eu preciso da ajuda da igreja. Se fôssemos citar aqui brevemente, seria oração. Eu preciso da oração dos irmãos. Todos nós precisamos. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala que levar as cargas, elas devem serem levadas com amor. O amor aponta para o serviço. De forma que, olhando aqui para o versículo 2, o apóstolo Paulo vai nos dizer: levai as cargas uns dos outros. E lá no versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. A primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei pensando, carga e fardo é a mesma coisa. Não é para o apóstolo Paulo. Carga aqui para o apóstolo Paulo vem de uma expressão grega que quer dizer algo pesado, algo que eu não consigo carregar sozinho. Agora entendo o apóstolo Paulo: levai as cargas uns dos outros. Então aquilo que eu estou carregando está pesado, está penoso, eu não aguento, eu preciso pedir ajuda uns aos outros. Mas o apóstolo Paulo no versículo 5 ele aponta: porque cada um levará o seu próprio fardo. Aqui no texto, próprio fardo, carga é algo pesado, fardo é um pacote leve, não é? É um pacote leve que eu posso manuseá-lo aqui e acolá. Cada um de nós temos esses pacotes leves que nós daremos conta, que nós conseguimos levá-los. Mas existem cargas, segundo o apóstolo Paulo, que nós precisamos compartilhá-las. E aqui nós temos o segundo princípio dentro do texto, dentro da mutualidade, dentro dos relacionamentos. Se o primeiro é como nós não devemos tratar uns aos outros, o segundo é como nós devemos tratar uns aos outros. Quais são as suas cargas? Segundo o apóstolo Paulo, eu tenho o dever de lhe ajudar a carregá-las. Quais são as minhas cargas? Nos critérios do apóstolo Paulo, você tem o dever de me ajudar a carregá-las. Olhando para o texto, o apóstolo Paulo, ele cita ainda um exemplo de fardos compartilhados. Acompanhe comigo, versículo 1: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais. O que o apóstolo Paulo explica por espirituais? Cristãos maduros, cristãos experientes, cristãos robustecidos na fé. Que maravilha isso! Eu lembro da igreja da minha infância. A igreja da minha infância, eu olhava o presbítero vindo, dirigindo a liturgia, e depois o presbítero, na hora dos cumprimentos à porta, ele dava uma balinha lá para mim. E eu ia embora pensando, que homem legal. E daí eu fui crescendo. E de repente esse mesmo presbítero era aquele presbítero que eu fui descobrir que ele aprendeu, ele teve o seu letramento, a sua alfabetização nas Escrituras. E quando eu saí do seminário, eu tive o prazer de ouvi-lo, e depois que eu ouvi uma mensagem dele, eu falei assim: amado irmão presbítero, eu passei pelo seminário, mas perto do Senhor não aprendi nada. Fardos compartilhados. Quando nós olhamos aqui para o texto, o que o apóstolo Paulo nos aponta? Corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. O apóstolo Paulo então nos dá instruções pontuais para uma situação problemática. O que o apóstolo Paulo nos diz? Problemas existem, dificuldades emergem. O grande diferencial é como nós tratamos. Nós erramos, não é? Uma vez nós estávamos num retiro e eu
seminarista, primeiro anista, estava lá na igreja, com retiro com o pessoal, e de repente a filha do pastor, ela brincou comigo e falou: ô seminarista, vem aqui conosco, brincar aqui, vamos nos divertir. E numa brincadeira de voleibol despretensiosa, eu sabia que eles gostavam lá de voleibol, eu brinquei assim, eu falei: agora jogaram um sapo na água. No sentido de, da onde eu vim, sapo na água, agora colocaram você onde você gosta. Passou aquela tarde de sábado, amanhã de domingo, quando é a noite, pós-culto, um presbítero me chama, na congregação a qual estava, e quando chama o presbítero, ele fala assim: Jefferson, nós precisamos tratar de um assunto. Eu não sei o que aconteceu, mas a filha do pastor está extremamente chateada com você. E eu pensei assim: por quê? Não entendi. Daí ele relatou, eu pensei: a minha fala, uma fala mal colocada, uma fala mal posicionada. Eu dificilmente usarei essa expressão em outro lugar, porque eu vou lembrar dessa situação. Mas o que mais me chamou a atenção nesse enredo todo? Esse presbítero, ele me chamou de lado e falou assim: eu estou te preservando, eu estou cuidando de você. E ali, sem que ele soubesse, ele estava me pastoreando. Que maravilha isso! Quando nós olhamos para esse texto, nós temos 3 perguntas aqui no versículo 1. O que fazer? Restaurar a condição anterior. O que é restaurar a condição anterior? É algo que foi fraturado, algo que foi quebrado, algo que foi rompido. Segundo os termos do apóstolo Paulo, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Trabalhe para isso, labute para isso. Dedique sua vida a isso, à restauração. Nós não gostamos do Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, o destino de Sião, ficamos como quem? Sonha. Então a nossa boca se encheu, e a nossa língua. E qual que era o testemunho entre as nações? Então entre as nações se diziam: com efeito, por isso estamos alegres. Um pai da igreja, ele diz que num certo momento o povo de fora da igreja olhava para dentro da igreja e diziam as seguintes palavras, abre aspas: vejam como eles se amam, vejam como eles se amam, eles estão dispostos a darem a vida uns aos outros, fecha aspas. Quando nós olhamos para esse texto, segundo, quem deve fazer? Pessoas amadurecidas na fé. Eu lembro a primeira vez que eu fui dirigir a liturgia na igreja. Eu estava em pé, havia um púlpito como este, e as minhas pernas tremiam. Mas eu lembro que em meio à minha insegurança, um irmão presbítero chegou e falou assim: qualquer coisa eu estou aqui, não se preocupe, eu estou com você, eu sei como é que é. E conto um detalhe: até hoje as minhas pernas tremem. E ali ele me acolheu, e ali ele me ensinou. O apóstolo Paulo fala nesses termos: pessoas amadurecidas na fé. E como fazer? Com mansidão. Então, vivendo para a glória de Deus, em primeiro lugar, através da mutualidade dos nossos relacionamentos. Mas o texto aponta também para um segundo movimento: vivendo para a glória de Deus. Como podemos viver para a glória de Deus? Em segundo lugar, através da intencionalidade. Na onde? No semear. Gosto muito da parábola do semeador. Eis que o semeador, ele foi jogando as sementes, ele foi semeando, ele tinha um propósito, ele tinha uma intencionalidade. E daí nós sabemos, a terra, cada tipo de terra foi recebendo. Quando nós olhamos aqui para o texto, Paulo faz uma transição da disciplina eclesiástica. Se alguém for pego em alguma falta, corrigiu com brandura, com mansidão, para que sejas restaurado. Mas ele caminha para a igreja, sendo uma comunidade das bênçãos de Deus. E como que ele trabalha esses termos? Paulo nos ensina um preceito, um princípio, uma promessa e um perigo. Acompanhe comigo, capítulo 6, versículo 6.
Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Então o apóstolo Paulo, ele se ensina um preceito, o quê? Compartilhar uns aos outros. Por que eu devo cuidar da igreja? Não devo cuidar da igreja. Se eu achar um copinho no chão, um copo plástico no chão, o diácono que pegue. É função dele. Se eu achar a toalha meio fora de lugar, o vaso fora do centro, alguém que arrume. Quem cuida da ornamentação da igreja, que o faça. Se fosse no campo corporativo, alguns diriam: eu não sou pago para isso. Não é? Mas e na igreja? Que nós não precisamos passar a biometria. Como que funciona? O apóstolo Paulo, mais uma vez, é didático. Ele nos ensina, dizendo, um preceito: compartilhar uns aos outros. Tudo que que tem aqui, não é meu, é nosso. Olha que maravilha do apóstolo Paulo, mas ele segue dizendo um princípio: semeadura e colheita. Versículo 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Qual que é a ideia do apóstolo Paulo? Você não engana Deus. Deus conhece seu coração. Hoje cedo nós estudávamos um texto que fala assim: Deus perscruta, Deus cava no nosso coração. Deus conhece, Deus sabe os intentos do nosso coração. E Deus não se zomba, Deus não se engana. E o apóstolo Paulo ele continua dizendo: pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Versículo 8: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então um princípio: semeadura e colheita, uma promessa. Versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E qual que é o perigo? O desfalecimento. É interessante quando nós somos novos convertidos. Aqueles mais maduros da fé se lembram? Quando nós somos novos convertidos, nós queremos o quê? Ler mais a Bíblia, orar mais, estar mais com o povo da igreja. Mas é bem verdade que há um perigo, segundo Apocalipse 2. Qual que é o perigo lá de Apocalipse? O arrefecimento, o esfriamento, o congelamento, corações empedernidos. E por que eu falo abertamente isso? Porque eu sou o primeiro que posso ser acometido por isso. Então eu tenho liberdade para falar. Quando nós olhamos para esse texto, a intencionalidade no semear, a vida cristã é comparada a uma propriedade rural. E sendo comparada a uma propriedade rural, quem recebe bens espirituais devem compartilhá-los, reparti-los, de forma que este princípio está claro nas Escrituras. Romanos capítulo 15, versículos 26 e 27 nos dizem: porque aprouve a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com os bens materiais. Qual que era o socorro aqui no texto pontual? Dos necessitados, dos mais modestos. Então, olhando aqui para os Gálatas, a vida é comparada a uma propriedade rural, uma ajuda mútua. Então, quando olhamos para esse texto, nós temos aqui algumas lições importantes. A semeadura e colheita são princípios universais. Versículo 7: tudo que plantamos, nós colhemos. Não é? Você chega para alguém lá no seu trabalho e diz: bom dia. E você é um cristão fervoroso porque você teve um domingo abençoado, você chegou lá no seu trabalho, no ambiente corporativo, você vira para o seu colega e diz: bom dia. Mas e se esse colega falar assim: só se for o seu? Qual que é a sua reação? Então tá bom, cada um com seus problemas. Se você é um cristão de fato e de verdade, Deus te abençoe. E você começará um processo ali de intercessão por aquela vida, não é?
Quando nós olhamos aqui para o apóstolo Paulo, tudo que plantamos nós colhemos exatamente a mesma natureza daquilo que semeamos. O apóstolo Paulo sabe bem o que é isso. Uma árvore má não dá bons frutos. Querer subverter esse princípio é zombar de Deus. E o apóstolo Paulo aqui ele está enxertando ensinamentos cristãos no coração dos judaizantes. O que o apóstolo está dizendo? Olha, vocês falam bonitinho com a boca, mas vocês não praticam. E por isso que o apóstolo Paulo é profundo nas suas palavras. Aqui nós temos algumas lições. Há 2 tipos de semeadura para 2 tipos de colheita. No que tange as coisas espirituais, só há 2 semeaduras: semeamos para a carne ou para o espírito. Não há um meio termo. E apenas 2 colheitas: colheremos corrupção ou iremos colher vida eterna. Logo, quem semeia para a sua própria carne não pode colher vida eterna. Quem semeia para o espírito não pode colher corrupção. Como o apóstolo Paulo nos faz refletirmos, porque quando olhamos aqui para o texto, a raiz determina o fruto e não o fruto a raiz. Um pastor no passado, ele disse assim: algumas pessoas, são iguais a antigas árvores, têm raízes. E quando ele falou isso, um pastor já idoso, eu pensei: olha, é verdade. Quantas pessoas têm raízes? Algumas pessoas são iguais a antigas árvores. Então, olhando para o texto, semear para a própria carne significa buscar a satisfação própria nas necessidades das quais não há nenhuma consideração para o futuro. É aquelas pessoas que pensam assim: carpe diem, eu vou aproveitar o momento, eu vou viver o momento. E por isso que elas não desfrutam, elas consomem momentos. Só que elas não só consomem momentos, elas consomem pessoas. E o que elas não percebem, elas estão sendo consumidas a cada dia que passa. E por isso que não há uma saciabilidade. Interessante o apóstolo Paulo tocar nesses assuntos. Mas semear no Espírito significa buscar os valores eternos, que perduram. Mas é bem verdade um perigo aqui que o apóstolo Paulo nos coloca, versículo 9: então, e não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem cansa? Você já pensou? Ah, pastor, mas olha, essa pessoa só me lesa, essa pessoa só me magoa, ela só me fere. Ah, tem uma hora que eu vou dar o troco. O apóstolo Paulo sabe disso. E que termos ele trabalha? É possível cansar-se na obra e da obra. Quantos que não abandonaram a fé cristã? Quando eu lembro da igreja da minha infância, ela só existe em um lugar, na minha memória afetiva. Quando eu lembro da igreja da minha infância, eu lembro de um conjunto de crianças cantando, louvando. E hoje, eu conto nos dedos de uma mão aqueles que continuam na igreja. O apóstolo Paulo sabe disso. E o que ele nos ensina? Não é apenas o pecado que cansa. Fazer o bem também pode produzir cansaço. Isso é um perigo. Quando nós olhamos aqui para o texto, nem sempre praticar o bem traz recompensas imediatas. Nem sempre quem recebe o bem reconhece e agradece o seu benfeitor. Por isso, muitos estão cansados na obra e da obra. Eu não aguento mais. Nesse cenário, há aqueles que, primeiro, fazem o mal. Eu já contei aqui. Uma vez, eu vi um coleguinha de classe tacando uma pedra num gato, subvertendo aquela musiquinha lá que, sem lógica, né? Ele tacou a pedra. E eu falei: por que você fez isso? Ele: porque é legal. E eu, na minha insignificância ali, criança, eu falei: você é louco. E se fosse em você que tacassem a pedra?
Quando nós olhamos aqui para esse texto, há aqueles que fazem o mal, há aqueles também que pagam o bem com o mal, não é? Perversos. Aqueles que pagam o bem com o bem, aqueles que vão sendo lapidados, e aqueles que pagam o mal com o mal. É interessante como pós-pandemia o trânsito é didático para nós. A cada dia eu vejo pessoas avançando no vermelho como se estivesse verde. Pessoas de moto, pessoas de carro. Esses dias até eu avancei o vermelho. Minha esposa na hora: você não viu o semáforo? Eu falei: não vi, estava distraído. Deus nos guardou, Deus nos preservou, não é? E quem que estava no carro atrás? Tinha um presbítero atrás de mim no carro, não é? E depois eu até brinquei, eu falei: pronto, agora não tem como falar não. Passei no vermelho. E para minha surpresa, quando eu virei para ele, contei a história, ele falou assim: reverendo, eu também passei no vermelho. Brincadeiras à parte, eu conduzi o irmão ao erro. Deus nos poupou, as duas famílias ali no carro, por um erro meu. Deus nos guardou. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos aqui para a intencionalidade no semear, porque a recompensa pode demorar, mas ela é certa. Versículo 9, a parte B: porque a seu tempo ceifaremos. A seu tempo. Qual o tempo? Kairós, é o tempo de Deus, não é o meu tempo. Por isso que eu falo da palavra, por isso que eu envio devocionais, por isso que eu compartilho a palavra com alguém, e essa pessoa ainda parece que o coração está duro, está empedernido, a palavra não penetra nela, porque não é o meu tempo, é o tempo de Deus, no coração, na vida dele, na vida daquela família, e também é a pedagogia de Deus na minha vida. A semeadura, por vezes, é feita com lágrimas, mas a colheita é certa, é jubilosa, é festiva. O salmo que eu acabei de citar minutos atrás: os que com lágrimas semeiam. Você tem chorado ao longo da caminhada cristã? Você tem labutado? Você tem sofrido? É redundante falar isso, não é? Esses são os problemas. Mas qual que é a graça no texto? A graça no texto, a presença de Jesus enche o coração de luz. E a presença de Jesus enchendo o nosso coração de luz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, com alegria voltarão trazendo os feixes da colheita. Olhando para esse texto, portanto, nós entendemos que há um tempo, há um alcance e há uma prioridade. O tempo, Calvino afirma que nem toda estação é própria para lavrar e semear. E ele nos ajuda dizendo que os agricultores prudentes observarão o tempo apropriado e não perderão de uma forma irresponsável esse tempo. Você já parou para pensar que o nosso tempo é precioso? É precioso. Para quem é papai e mamãe aqui, olhe para os seus filhos. Parece que ontem nós estávamos os carregando no colo. Hoje eles já estão discutindo questões conosco. Para alguns aí já estão passando na estatura, não é? Aqueles filhos que nós carregávamos, que nós olhávamos assim de cima para baixo, hoje já estão olhando de igual para nós, e alguns já têm que olhar para cima. Como o tempo passa rápido. Então, quando nós olhamos aqui, Calvino ele sabe disso. Ele diz o seguinte: devemos fazer o bem sempre que tivermos oportunidade. Você tem uma oportunidade? É remir o tempo. Faça o bem, pratique o bem. Não podemos ser omissos como o sacerdote, o levita, que passaram de largo diante o drama de um homem caído à beira do caminho. Eles foram frios, eles foram irresponsáveis, eles foram arrogantes. Eu colocar a mão nele, eu vou ser impuro.
Se ele estiver morto de fato e de verdade, eu arrumei um tremendo problema para a minha vida. Então, o mais fácil é o quê? É se esquivar. É não responsabilizar-se por. E eles passam de largo. Mas há um alcance, devemos fazer o bem a todos, não apenas a um grupo seleto. Não deve existir barreiras circunstanciais. Nos termos de Paulo, nosso amor deve ser declarado e estendido a todos. Não nos lembra Jesus? Em João 13? João, observando toda aquela cena, ele vai dizer no capítulo 13, versículo 1: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os profundamente. Na nossa tradução, amou-os até o fim. Como Jesus é pedagógico, como Jesus nos ama até o fim. E há uma prioridade, devemos fazer o bem a todos, mas a prioridade é a família da fé. A nossa maior prioridade é a nossa família, pois aquele que não cuida da sua família é pior do que os incrédulos, segundo 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Lembra da história do semáforo? Eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que vigiar, eu tenho que orar, eu tenho que estar mais atento às coisas que acontecem em minha volta. Por quê? Além de comprometer os meus, eu posso comprometer outros. E nos critérios aqui do apóstolo Paulo a Timóteo, eu estou sendo irresponsável. Vivendo para a glória de Deus em último lugar. Como podemos viver para a glória de Deus? O texto é um escalonamento. O texto chega num ápice. O apóstolo Paulo está escalando uma montanha. Os versos 11 a 17 nos apontam isso. Vede com que letras grandes vos escrevi, de meu próprio punho. Paulo está concluindo a sua carta aos Gálatas. O mesmo embate que ele vai travar lá no começo da carta, ele vem tecendo a sua teologia dentro de uma cosmovisão cristã, cristocêntrica, e aqui ele vai fechando algumas questões aqui para aquela comunidade aos Gálatas. Nas últimas palavras da epístola, Paulo faz um contraste entre a falsa religião e a verdadeira religião, a falsa fé e a verdadeira fé, os falsos ministros e os verdadeiros ministros. Olhando para esse texto, ele já havia deixado claro que era necessário escolher entre a escravidão e a liberdade, capítulo 5. Entre a carne e o espírito, capítulo 5, dos versículos 13 ao 26. Entre o viver para si mesmo e o viver para o outro, capítulo 6, dos versículos 1 ao 11. Agora, fechando esta missiva, ele apresenta o quarto contraste: viver para louvor dos homens ou para a glória de Deus. E daqui que eu tirei o tema desta noite. Paulo revela, portanto, as suas motivações. É interessante que Paulo, ele fundou as igrejas da Galácia, ele gerou ali crentes na fé em Cristo, capítulo 4, versículo 19 nos aponta isso. Ele chamou os de filhos, mostrando afeto, carinho. Ele vai chamá-los de irmãos também no capítulo 3, versículo 15, de forma que nós podemos dizer que esses crentes da Galácia eram preciosíssimos para o apóstolo Paulo. Por isso que nós vemos este carinho ao longo da carta. Paulo tinha zelo por eles. Portanto, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos agora que ele pede a atenção daquele os quais ele ama. Vede com que letras grandes os escrevi. É sabido que o apóstolo Paulo, ele usava um amanuense, um secretário, para escrever suas cartas. Então, aqui no texto, muito provavelmente ele as ditava e o escrevente anotava fielmente o que Paulo dizia. Mas aqui no texto Paulo diz que ele escreveu com letras grandes de próprio punho. Isso nos aponta que Paulo escreveu toda a carta. E não somente isso, o apóstolo Paulo, ele tomou a pena do secretário, e quando ele pega essa pena, antes de colocar a sua assinatura, ele escreve essas últimas palavras. E por que ele faz isso caprichosamente? Porque por uma questão de autoridade, por uma questão de chancela.
Ele faz isso apontando, a sua assinatura era a garantia que aquilo que foi escrito, não haveria adultério naquilo, não haveria contrastes naquilo. Em outras palavras, não haveria falsificações. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, 3,17. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. Ele revela suas motivações. Então Paulo, ele está dando ênfase no final da carta. Aquilo que ele trata no começo, ele meio que, gente, amados meus, irmãos, filhos, atentem para mim, vejam com que grandes letras eu escrevo. De próprio punho, sou eu mesmo, convertido, amadurecido na fé. Paulo está demonstrando a sua ênfase, ele dá recobrada ênfase ao que está escrevendo nessa carta. O que ele está escrevendo não pode de forma alguma passar desapercebido. E por isso que na parte final aqui nós temos um escalonamento no texto, que é a mensagem central. Paulo, em primeiro lugar, ele desmascara, ele tira a persona de falsos mestres. Paulo passa das suas verdades e motivações em escrever essa carta para as falsas motivações dos legalistas que constrangiam e assolavam a igreja. Percebam aí comigo no texto, versículo 12: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Os falsos mestres buscavam aprovação do povo, da lei, da política. E esses falsos mestres, segundo Calvino, ele conjectura que esses homens não se importavam com a edificação dos crentes, de forma que os judaizantes eram arrogantes e persuasivos. Esse era o modus operandi dos judaizantes. Eles ostentavam-se na carne. O que isso quer dizer? Eles negavam que a salvação fosse exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Logo, eles negavam a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo identifica isso conforme Atos 15:1. Se não vos circuncidares, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Qual que era o medo dos judaizantes? Por um lado, perseguição. Por outro lado, descrédito. E por isso que eles usavam a circuncisão como carro de batalha. Logo, a circuncisão, por sua vez, os preservava tanto do ódio dos judeus, como também da lei de Roma. Gosto quando Calvino ele abre aspas e diz que esses homens bajulavam os judeus, mas perturbavam a igreja toda em favor do seu próprio ego e ensino farisaico. O que isso tem a ver com você e comigo nessa noite? Os falsos mestres revelam a sua hipocrisia, versículo 13: pois nem mesmo aqueles que deixam circuncidar guardam a lei. Se esse texto fosse contemporâneo no sentido de inédito, eu creio que o apóstolo Paulo escreveria assim: cuidado, igreja, tem muitas redes sociais que são postadas versículos, mas as pessoas sequer são membros da igreja, as pessoas sequer frequentam a igreja, as pessoas sequer participam da igreja. E daí isso me leva a uma reflexão lá dos anos 80 e 90. Eu participo da igreja ou assisto o culto? A liturgia é pedagógica. Quando nós olhamos para a liturgia, o que a liturgia nos aponta? Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Qual que é a sua confissão? Em que você crê? Eu creio em Deus, ok. Que Deus é esse? O Deus revelado. Qual o Deus revelado? O capítulo 8 da Confissão de Fé de Westminster nos diz o seguinte: de Cristo mediador, aprove Deus
em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, profeta, sacerdote e rei. O texto continua, eu paro aqui por uma questão de tempo. Profeta, sacerdote e rei, os ofícios de Cristo. Na liturgia nós temos um dos ofícios, lá em Hebreus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Ele é o supremo sumo sacerdote. Ele não é simplesmente o sumo sacerdote, ele é o supremo. O que isso implica na leitura aqui de Paulo? O apóstolo Paulo, ele aponta para o versículo 14: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não me glorio no meu pedigree, eu não me glorio no tempo que eu tenho de igreja, eu não me glorio nas doutrinas que eu exalo. Eu tenho que me gloriar simples e unicamente na cruz de Cristo. Eu tenho que olhar unicamente para a cruz de Cristo. Quando nós olhamos para isso, Paulo se gloria na cruz de Cristo. Paulo conhecia o propósito da cruz. Jesus é mencionado cerca de 45 vezes nesta carta, de forma que a cruz tornou-se a pedra fundamental da mensagem do apóstolo Paulo. Versículo 15: pois nem mesmo a circuncisão é alguma coisa perto da cruz. Perto da cruz a circuncisão não é nada, segundo a Paulo. Nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O que a cruz de Cristo me impacta no aqui e agora? Eu sou convidado a ser nova criatura. Eu sou convidado a lutar contra aqueles 10 vírus que eu citei lá no começo, nocivos à minha vida. Quando eu sou convidado a lutar contra eles? Diariamente, constantemente. O apóstolo Paulo, ele conhece o propósito da cruz. A cruz de Cristo traz paz e misericórdia sobre a vida da igreja. Versículo 16: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. É interessante essa expressão no texto, porque o apóstolo Paulo, ele coloca a regra aqui não simplesmente como doutrina. Ele coloca a regra num sentido que vem da palavra cânon, padrão. Então a regra aqui seria uma régua, é o padrão. E qual que é o padrão pelo qual o apóstolo Paulo, ele se basila? Jesus Cristo, a cruz de Cristo. Logo, a cruz de Cristo, ela vai gerar em mim justificação. E no versículo 17 ele vai concluindo: quanto a mim, ou quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas. As marcas de quem? O que é trazer no corpo as marcas? É você comprar uma camisa escrito 100% Jesus? É você comprar um bonezinho, no bonezinho ter um coração lá, e no meio do coração ter Jesus? Eu trago as marcas de Cristo. É você ter uma correntinha escrito Jesus e a cruz vazia, a cruz céltica, sei lá. É isso que o apóstolo Paulo, entendi, eu vou usar um bonezinho, vou usar a roupa. Olhemos para o apóstolo Paulo. As credenciais do seu apostolado eram prisões, cadeias, açoites, apedrejamentos e muitos outros tipos de tratamento hostil e injurioso. Alguém já foi apedrejado aqui? Alguém já foi preso aqui? É melhor não perguntar, né? Alguém já naufragou aqui? Muitos tipos de tratamento injurioso que ele sofreu ao testemunhar, ao proclamar o Evangelho da graça. Você já sofreu alguma situação hostil por falar de Jesus? O apóstolo Paulo, ele fala de cátedra. Logo, quando nós olhamos aqui, o termo é estigmata, marca que é estigmata. Estigmata aqui no texto aponta para uma ferramenta na Grécia medieval que era usada para ferrear os escravos. E quando esses escravos eram ferreados, eles levavam a marca do seu senhor.
Olha, eu fui ferreado, eu pertenço ao Senhor tal. Essa marca de ferro que está aqui no meu corpo é que eu sou escravo da família tal. O apóstolo Paulo pega essa situação vivencial e ele diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo estigmata, as marcas de Jesus. Portanto, essas marcas apontavam quem era o seu Senhor. Nós sabemos, o apóstolo Paulo é escravo de Cristo, acorrentado pelo evangelho da graça. As marcas que ele traz no seu corpo são as marcas da mutualidade nos relacionamentos. As marcas que ele traz em seu corpo da intencionalidade no semear. Mas, sobretudo, a principal das marcas que ele traz é a centralidade da cruz de Cristo. Paulo encerra essa carta, versículo 18: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Ele começa a carta com a graça e termina com a graça. Portanto, a carta foi dedicada ao tema da graça de Deus, seu favor imerecido aos pecadores indignos. Portanto, Paulo levava as marcas de Jesus em seu corpo, a graça de Jesus em seu espírito e a alegria em seu coração. Eu termino citando uma frase de um cristão no passado que diz, abre aspas: no último dia, Jesus olhará para nós, não em busca de medalhas, não em busca de diplomas, mas, sobretudo, Jesus olhará para nós em busca de cicatrizes. Quando eu me debruço nesse texto, quais são as marcas que eu tenho levado? Quais são as marcas de Cristo em minha vida? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde para a honra e glória dele. Amém.